Estão vendo minha tela? Show. É? Não, Pode vocês editar. estão vendo a imagem amarela que apareceu aqui? Sim, dá Sim. para ver. Ah, falou que tá pausado, fiquei na... Então, Pode admitir. vamos admitir. Erika Ana Paula Macedo Silva. Ana Paula, É. também minha convidada. Hum. Muito bom dia, sejam bem-vindas. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Érica. Bom dia, Ana Paula. Bom dia. Bom Oi. dia. Olá, olá. Que bom ter você aqui, Ana Paula. Um prazer, não podia perder. Ai, que bom. Obrigada por ter nos prestigiado. Érica também. Sejam muito bem-vindas. É um prazer enorme ter vocês aqui. A gente está dando um tempinho para começar. Mas, Pri, acho que você já pode começar apresentando a Silvana. Sim, E aí, enquanto isso, a gente vê quem mais vai chegando. sim, sim, sim. Vamos lá. Só um minutinho. Enquanto você vai aí, antes de mais nada, né? É um prazer a nossa primeira roda de conversa sobre empreendedorismo feminino, que vem já com esse tema tão incrível que é o chamado da alma. E aí, a proposta aqui é, de fato, um bate-papo, uma roda de conversas, onde estamos aqui a trocar, para acrescentar, para experimentar, para ouvir e para compartilhar. Então, é um espaço que está aberto, que pode ter troca durante todo o período, e que o que mais queremos é isso, né? As contribuições, ser realmente um grande bate-papo, onde nós estamos num espaço, né, aberto e acolhedor para as nossas experiências, os nossos momentos, até as nossas reclamações, as nossas dúvidas. Então, que seja uma manhã com um espaço aberto, muito maravilhoso para a gente aqui de troca. Excelente, Gê. E continuando essa recepção que a Gia começou, nós estamos trazendo para esse bate-papo, né, esse nosso primeiro bate-papo, a Silvana Venâncio, é uma amiga querida, e o objetivo de trazer ela é para a gente realmente se conectar com o chamado da nossa alma e compartilharmos experiências. A Silvana Venâncio é jornalista, doutora em teologia, professora de filosofia e arte terapeuta. Eu tenho certeza que o que ela vai trazer vai contribuir muito para as nossas reflexões e a nossa troca vai ser incrível. Sil, a palavra é sua. Bom dia, meninas. Quero agradecer o convite da Pri, né, e das outras meninas que estão articulando, né, essa conversa muito legal. Está um pouquinho congelando o É, áudio e a imagem da Silvana. Porque é criar uma rede, né? Falando. Ah, Só um minutinho, peraí. Sil, está congelando. Só um minutinho. Eu vou mudar aqui para o 5G, peraí. esses são os nossos desafios da tecnologia, né? A tecnologia. Ela é boa, mas às vezes pega a gente de surpresa. É maravilhoso que a gente pode estar cada uma num canto e estarmos aqui trocando, mas a gente tem que fazer ao vivo, literalmente, e adaptando e ajustando. E isso é bom, trabalha a nossa flexibilidade, nossa adaptabilidade. E aí, voltou? Ah, bom. Voltou. Voltou. Tá.
É que o tablet, ele sozinho muda para o 2G. E esse 2G aqui não funciona. Então é isso, meninas. Agradecer o convite, o carinho de vocês, desse bate-papo que é é o primeiro entre outros que vocês vão fazer, que é essa ideia de criar uma roda, uma conectividade de mulheres juntas pensarem o seu propósito de vida. O tema é assim, a moldura que vocês estão dando essa roda de conversa é sobre o empreendedorismo feminino, né? E é um momento no mundo, né? Tem um livro que é chamado Retorno da Deusa. E falar deusa é um negócio complicado, né? Eu não sei se vocês são de origem cristã, né? Eu sou e Priscila é. E nós estamos numa sociedade onde é marcada pelo masculino, né? Então, assim, a gente tem a ideia de um Deus, é Deus, né? Ele é o Pai. A gente faz a oração, né, do Pai Nosso, né? Tá aqui, a gente faz a oração do Pai Nosso. Então, quando a gente fala deusa, sempre soa estranho aos ouvidos, né, do Ocidente. E a ideia dessa coisa de pensar no retorno da deusa não é criar mais um culto, apesar de ter gente, né, descobrindo, né, as deusas e tal. Esse não é o meu objetivo. Mas pensar que essa ideia de retorno da deusa está ligada à ideia do retorno da valorização do feminino. E vocês escolheram empreendedorismo feminino. Então, assim, pensar que houve um momento histórico na humanidade, bem lá no início, quando os seres humanos estavam se descobrindo humanos, se descobrindo, era o início marcado pela essa ideia de deusa, mas essa ideia de terra, essa ideia de natureza, essa ideia de corpo. A deusa, o corpo dela era divinizado, o corpo dela fazia parte da terra, o corpo dela gerava, porque o corpo dela amamenta, é um mistério, né? A gente sangra, aí para de sangrar quando vai gerar o filho, e aí quando o filho nasce, brota um negócio estranho do nosso corpo, né? E alimenta, não sei aqui quantas são mães, mas mesmo aquelas que não têm a maternidade física, esse potencial de maternidade está em nós, né? De nutrição, de acolher, de colocar no útero. Aquelas que não têm útero, porque faz parte do feminino. Então, a ideia do retorno da deusa é redescobrir esse poder feminino. O que tem em nós que a gente pode trazer para uma sociedade hoje que é mais patriarcal, mais masculina, masculina, e vocês falam desse empreendedorismo feminino, aí o tema, o chamado da alma, né? Qual é o nosso chamado nessa história? Então, eu queria se introduzir, eu sei que vocês vão participar e vai ser legal a nossa conversa, da gente pensar nesse chamado da alma em três aspectos, talvez quarto, né? Porque o quarto seria essa coisa desse feminino. O que é esse poder feminino? O que tem em nós que a gente pode trazer como contribuição? O que seria fazer o empreendedorismo a partir do feminino? Né? Isso vai ficar aí como uma pergunta. Como é que a gente pode fazer isso nesse lugar feminino e não a partir de uma pauta masculina? Então, assim, existem algumas armadilhas que a gente pode cair no empreendedorismo, quando a gente esquece dessa segunda parte, que é o feminino. E uma armadilha é a armadilha de ficar correndo o tempo todo atrás do sucesso. Vocês já se sentiram quebrando pedras? Como se tivesse um fardo enorme para carregar? E E muito. aquele peso, né? Ontem a Priscila falou assim, primeiro ela começou assim, né? Primeiro ela está no carro, fazendo a reunião. E aí ela fala assim, não, porque a gente vai conversar sobre isso, porque nós mulheres temos que dar conta de um monte de coisa. Aí ela faz uma pergunta, será que a gente tem que dar conta mesmo
de um monte de coisa. Aí ela termina no meio da reunião falando assim: Sil, eu estou dando conta de um monte de coisas, né? Então, isso é uma coisa assim que o empreendedorismo feminino traz para a gente, porque já tem uma pauta. A pauta é: você tem que dar conta o tempo todo. Assim, a geração X, né? É uma geração aí que está de 66 até uma certa data da década de 80. Então, essa geração década de 80 é uma geração que foi formada com a seguinte pauta: nós mulheres precisamos encontrar o sucesso profissional, e esse sucesso ele vai vir com tudo. É um sucesso perfeito, porque nós mulheres somos as super mulheres. Então, assim, no carnaval é muito popular as mulheres saírem de Mulheres Maravilhas, aí bota na camisa, né, as super mulheres. Eu vou dizer que eu tenho horror a isso. Eu vou dizer, nossa, Silvana, então não é feminista, porque ela tem. Não, eu gosto demais do personagem, da personagem Mulher Maravilha. Não sei se vocês sabem que o criador da Mulher Maravilha, quando se inspira nela, se inspira na ideia de dominatriz, né? Então, é todo um perfil de dominatriz. Ele era um cara assim que era adepto do poliamor, ele tinha 2 mulheres na casa dele e tal. Então, nasce essa mulher aí, Mulher Maravilha. Então, a gente nasce na década de 80. Quem nasceu na década de 80, quem nasceu antes, na década de 80, tem a série, né, da Mulher Maravilha. Aí agora a gente tem os filmes, né, com a poderosa, com a Gadot lá. Então, assim, mas esse sucesso ele vem com tudo. Ele vem assim, é um sucesso profissional, é um sucesso afetivo. Essas mulheres elas vão ganhar o mundo, elas vão ser super profissionais, elas vão ter um marido perfeito, uma casa perfeita, um carro perfeito, a casa de campo, a casa de, de praia, lindos filhos, né? Então ela vai ser. Mas só que não contaram para gente que não dá para ter tudo na vida, né? Aí vem a primeira decepção, que é quando a gente descobre que não dá para ter tudo. Só Então, faltou dizerem que a gente não tem o superpoder, né? só faltou dizer isso, que a Faltou essa gente não parte. é uma deusa, né? Filho de deuses, né? Que nós somos humanas, né? Então, assim, aí tem um propósito sobre-humano. E a ideia essa divindade feminina que tinha antes dessa ideia de um deus masculino, essa mulher que era considerada deusa, ela era da terra, ela era uma de nós. Aí, quando aparece a ideia do Deus masculino, ele mora no Olimpo, né? Vamos pensar nos deuses gregos, vamos pensar nos deuses dos nórdicos, né? Odin. Eles moram sempre numa outra dimensão, ou no Deus judaico-cristão, Javé, eles são sempre fora da terra, transcendem. E a deusa não, a deusa ela é terra. E ser terra significa assim, ser terra significa barro, por isso que algumas culturas cristãs e outras, quando babilônica, né, as culturas mais o ser humano ele é criado o quê? Ele é criado da terra, porque ele é terra, porque ele é barro, porque ele quebra, porque ele é frágil. Aí nós mulheres compramos a ideia de ser super mulheres com poderes que a gente não tem. Então, assim, talvez nessa caminhada do empreendedorismo feminino, a gente precisa voltar a isso e resgatar esse feminino. Quem é essa mulher? Né? Quem é essa mulher que ouve o mundo e sente o mundo no seu corpo? Quem é essa mulher que tem um corpo? E por isso esse corpo se cansa. Então, assim, eu cheguei aqui 2 minutos atrasada porque eu estou cansada fisicamente, porque eu tô num contrato como professora de filosofia, então no final do trimestre, então prova, correção, trabalho, dia inteiro de 7 às 6 na quinta-feira de conselho de classe. Então, assim, se a gente descobre aquilo que a gente já sabe, que a gente tem um corpo e que esse corpo cansa, já vai ajudar
bastante. Então, na jornada, no chamado da alma do empreendedorismo feminino, a primeira coisa que nós mulheres deveríamos, poderíamos, o convite é estar atenta à nossa espiritualidade. E uma espiritualidade que é marcada pelo feminino é uma espiritualidade que ouve o corpo. É uma espiritualidade... A Priscila me ouve falar há anos a mesma coisa. Precisa de pausas. Então, assim, eu estou num ano que eu sei que eu terei poucas pausas, por estar fazendo 2 atividades ao mesmo tempo. Então, Silvana, como é que a gente pode fazer essa pausa? Disciplina. Tem que reservar o horário da pausa. Tem que desligar o celular. Tem que Tem que ficar, colocar na agenda. tem que colocar na agenda a pausa. Eu pedi 1 minuto para as meninas para pegar um livro, que é um livro, assim, que entrou na minha vida, uma sugestão quando eu estava fazendo a formação de arte terapia, aquelas coisas que entram assim na sua vida que nunca mais vão sair, né? Que assim, e é colocado assim, a Bíblia da criatividade. Então, eu tenho aqui milhões de Bíblias, né? Milhões entre aspas, né? De Bíblias aqui. E entrou mais uma Bíblia, que é esse livro aqui da Julia Cameron, foi noiva do Martin Scorsese, uma escritora, O Caminho do Artista. Esse livro aqui, porque quando ela está falando do caminho do artista, ela está falando do caminho da espiritualidade. E o artista aqui não é só quem faz cinema, teatro, pinta, dança. O artista aqui é todo mundo que quer fazer qualquer coisa que esteja em conexão com a sua alma, o chamado da sua alma. Então, assim, é para advogada, para médica, para fono, para todas as pessoas que querem fazer algo que esteja em contato com a sua alma. Então, ela tem milhões de exercícios, né, que a gente faz e ela vai... São 12 passos, né, como se fosse... Então, assim, mulheres, quando alguma de vocês estiver desanimada do caminho, quando alguma de vocês estiver sentindo que não está no propósito, esse livro aqui vai ajudar você a escutar a sua alma. Então, assim, o chamado da alma é escuta a sua alma. Então, assim, a prática de espiritualidade, de silêncio, para você se conectar com você, se conectar com essa divindade que nos transcende, mas que também está dentro de nós, por isso que a gente escuta a nossa alma. Então, assim, é ter uma prática de espiritualidade, de meditação, de silêncio, de contato com a natureza, assim, é descobrir como que você se conecta com isso que transcende você e que ao mesmo tempo habita em você. Então, assim, para fazer o empreendedorismo feminino e atender o chamado da alma, passa por uma prática de espiritualidade. Se eu e você não estivermos conectadas com a nossa alma, nos ouvindo, a gente vai ficar quebrando pedra o tempo todo. Uma vez, E Silvana, eu vi arriscando. uma frase que Fala. fez muito sentido para mim, que foi: o ego grita e a alma sussurra. Isso, Então, para você perfeito. ouvir a alma, você tem que ter silêncio, você tem que pausar, você tem que se permitir ouvir mais profundo, porque ela não vai gritar. Quem vai gritar é o ego, que vai dizer que você não está fazendo o suficiente, que você não está sendo boa o bastante. Esse vai gritar o tempo inteiro. Mas para você ouvir realmente a alma, você tem que baixar o volume para conseguir ouvir. Isso aí. E Poxa, Geisa, que legal, que legal essa frase. e Marcou a muito porque a pauta gente está sempre correndo, né? porque a pauta, assim, do ego nesse sentido, né? A gente vai falar do ego aqui num sentido e tem outro sentido, mas o ego nesse sentido que você está dando, e às vezes eu dou, mas tem outros também que eu dou, que a gente pode chamar que é uma pauta do mundo, né? Então, assim, a pauta do mundo é uma pauta que é externa a nós. E a gente tem um mundo. Que mundo? Um mundo que é pautado no masculino. É um mundo que é pautado no fazer.
é um mundo que é pautado nesse sucesso aí da Mulher Maravilha, que a gente está incorporado aqui no nosso sangue, no nosso DNA. Né? Então, assim, é um mundo que diz que você tem que se esforçar muito para conquistar as coisas, e que coisas? Coisas que esse mundo diz que são importantes. Então, assim, enquanto a gente estiver olhando para fora, tem uma frase do Jung, que muito famosa, que ele diz assim: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Então, enquanto a gente estiver olhando para o mundo, para a pauta do mundo, faça isso, faça aquilo, porque você vai conquistar isso, isso, isso e isso. A gente está sonhando, a gente está vivendo num mundo de ilusão, mas é um mundo de ilusão com muito trabalho, quebrando muita pedra e exaustas. Quando a gente olha para dentro, a gente começa a ouvir assim, tá, mas o que eu quero? E é isso que a Júlia Cameron ajuda a gente a fazer, que é assim, tá, o que eu quero fazer? Qual é o caminho da minha alma? Qual é a jornada da minha alma? O que é minha alma? Então, assim, na jornada da heroína, né, a gente tem a jornada do herói lá, né, o Luke Skywalker, que sai, né? Então, assim, a jornada da heroína é uma jornada para encontrar esse feminino, para se desvencilhar desse, é, desse mundo onde nós estamos inserida e ir buscar esse feminino. E buscar esse feminino não é fazer escova no cabelo e botar né, mechas douradas. Pode fazer escova no cabelo, colocar quantas mechas você quiser, mas não é isso. Nem é só botar uma saia vermelha dourada, mas é olhar para dentro da sua alma e se perguntar, tá, o que eu quero fazer de verdade? Então, uma outra coisa é descobrir assim, que aí o caminho do artista ajuda a gente a fazer, quais são os meus dons? Como é que eu quero? O que eu quero fazer de verdade? Né? Então, assim, Acho que essa é a pergunta mais desafiadora, né? O que eu mais de, quero de verdade? Normalmente a gente nem sabe, né? nem sabe. Que a gente vai tanto no checklist da sociedade, tanto no que precisa agora, no que está faltando, que dificilmente a gente para se perguntar e para ir no profundo, realmente entender o que é que eu quero agora. Normalmente a É, gente, Só até o às que a gente vezes. acha que a gente quer foi embutido por alguém. essa É. cultura que coloca na nossa pele os nossos desejos, né? E que a gente tem que realmente tirar, né? Descascar isso. Interessante que quando eu era pequena, a minha personagem favorita era a Mulher Maravilha. Por que será, né? E eu tinha loucura de me fantasiar de Mulher Maravilha, mas eu fui criada num contexto cristão mais restrito, e aí eu não pulava carnaval. E aí eu pedi para minha mãe: deixa eu ir para a igreja de Mulher Maravilha. Em algum lugar eu tinha que me vestir de Mulher Maravilha, eu ainda não realizei esse sonho. Eu falei: um dia eu vou fazer uma festa de aniversário que eu vou me vestir de Mulher Maravilha. Porque a gente realiza na nossa vida profissional, na nossa vida familiar. Quantas aqui são mães? E são, Eu sou. Eu não você sou é mãe, mãe, Eu né? sou. Então, assim, Chega. só Geise e Brenda, por enquanto. então, Ana, você é assim, mãe? Não, ainda. então, assim, é, mas a gente tem mãe, né? E a gente sabe como é que as mulheres são mulheres maravilhas dentro de casa também. Porque pega a criança para a escola, bota o carrinho, faz a comida, vai para lá. Então, assim, e é um orgulho nosso de dizer, nossa, a mulher é multitarefa, um homem não. Gente, ser multitarefa é a pior coisa do mundo, do universo. Então, assim, toda vez que vocês ouvirem uma mulher fazendo isso, façam um favor para ela, de ajudar ela a entender que ser multitarefa é a pior coisa do mundo. Ser multitarefa é não estar presente. Ser multitarefa é fonte de infelicidade. Por que que tantas mulheres. Hoje, gente, se assim, eu não sei os índices masculinos, né? Porque eu estou mais sempre no. Eu tenho, na minha prática de arte terapeuta, assim,
30% dos meus clientes são homens e 70% são mulheres, e vai ser, né? Faço grupo de arte terapia, todas são mulheres. Então, assim, já estou aí falando para mulheres aí uns 20 e tantos poucos anos, assim, mulher, mulher, mulher. Então, assim, por que que a gente, nós que estamos nos consultórios médicos tomando mais remédio para dormir, com hipertensão, com diabetes, com não sei o quê? Uma das coisas talvez seja essa ideia de multitarefa. Com Então, certeza. eu fiz uma vez um sermão na igreja que era o título Três Olhares sobre a Mulher. E aí, um dos olhares era da música popular brasileira. E tem aquela música do Erasmo Carlos, dizem que a mulher é sexo frágil, mas que mentira absurda. Eu falei, gente, essa música é um horror. Essa música é horrorosa. Eu adoro o Erasmo, né, que nos deixou recentemente, mas essa música é um horror. Porque a gente compra esse negócio e aí a gente fica assim, eu sou forte, eu dou conta de tudo. Olha só, o homem fica resfriado e fica lá deitado. Que bom, fica também. Érica, você falando agora me remete a várias situações. Assim, Silvana. situações não só que eu Ana. escuto na minha clínica, porque eu sou psicóloga, mas também mais situações pessoais minhas também. Eu cresci com uma mãe, ela não era multitarefas, mas ela era aquela pessoa visada como o homenzinho da casa. Então, é aquela mulher forte que trabalhava e ela só tinha ajuda da minha avó para me criar e o meu tio. Eu cresci com essa visão e eu via uma visão de uma mulher super blindada. E eu só via ela quebrar com essa postura com o falecimento da minha avó, que foi a perda da mãe, né? É muito forte isso. Aí que eu vi uma mulher frágil. Mas eu vejo ela hoje em dia, né? Como é que a gente já somos duas maduras, né? De igual para igual e conflitos geracionais, porque eu não me sinto e nem quero ser essa mulher forte que ela foi. E ela exige isso de mim, a preocupação dela para o futuro, como é que eu vou ser. Então, a gente tem muitos choques às vezes. E eu não já discuto com ela, mas os meus discursos, como estão sendo um pouquinho mais pautados e respaldados em algumas teorias e convivências que eu vou adquirindo com o tempo, ela fica furiosa. E eu não consigo trazer ela pelo bom. Eu nem sei se é minha obrigação trazer isso para ela, né? Essa consciência, né? Mas é uma briga constante. Eu não quero ser forte como ela, eu quero ser capaz, quero ser suficiente e eu quero sim me sustentar de uma forma e mostrar que eu posso sustentar, posso continuar minha vida de uma forma diferente da dela. Isso é cansativo às vezes. E aí agora quando eu resolvi empreender, né? Porque empreender é um outro desafio, porque o empreender você sai do tradicional, né? Quando eu trabalhava, tipo CLT, carteira assinada, tudo certinho, era uma segurança maravilhosa para ela. Ela está no caminho certo. No empreendedorismo, parar um pouco o que eu faço, que eu trabalho como psicóloga, mas não tanto como antes. Para empreender, nossa, isso é um temor que ela tem, é um temor muito grande. Olha quantos desafios a gente estou passando para você. E como eu sei que outras mulheres também passam por isso de umas outras formas. Você está trazendo isso tudo, está me revertendo direto ali. Sim, Janaína, porque assim, esse valor que eu falei aqui da supermulher, né, ele está impregnado nas nossas mães, em nós, na educação, né? Assim, faça isso, faça aquilo. E assim, a Julia Cameron, ela, ela traz essa coisa assim de ajudar a gente a, a não só encontrar assim, o que a gente quer fazer de verdade, com todos os exercícios que a gente vai fazendo, né? Um deles são as páginas matinais, e da gente ter coragem, né, de fazer esse caminho, e os exercícios que ela assim, exercícios maravilhosos que ela vai dando, que a gente vai dando essas respostas. Então, a gente vai respondendo essas vozes, né? A voz da sua mãe, do professor, da avó, né, Pri? Dos amigos.
Aí a gente vai respondendo, porque a gente vai. Nos exercícios, a gente vai deixando e vai ficando livre para fazer o caminho da nossa alma que a gente foi chamado. Aí, assim, porque nesse caminho, Janaína, a gente tem que dar tantas respostas para as pessoas que acaba faltando, às vezes, energia para aquilo que a gente quer empreender de verdade, porque a gente tem que dar resposta para as pessoas. Porque a gente não está dando só resposta para as pessoas, a gente está dando para a gente, para dizer, não, eu estou no caminho certo, olha só, isso que eu quero, não. Aí vai uma energia enorme. Quando essa energia ela é liberada dessas respostas, ela é liberada dessas dúvidas que vêm, aí sobra energia para a gente empreender e as coisas começam a fluir mais naturalmente. E aí essa sensação de quebrar pedras vai diminuindo, porque as coisas vão assentando aqui dentro. Então, assim, descobrir o nosso propósito, o nosso dom, aquilo que a gente quer contribuir é fundamental, assim. Porque ninguém vende produto. As pessoas não compram produto. As pessoas compram propósitos, sonhos, desejos. Se a gente sabe qual é o nosso propósito de verdade, a gente vai se conectar com as pessoas. Assim, a Júlia, ela fala isso o tempo todo. E eu vou ler aqui uma frase aqui de um livro que fala assim, que aí ele casa, né, com a Julia Cameron, né, o caminho do artista. Quando a sua expressão criativa combina-se com as necessidades de seus semelhantes, a riqueza flui espontaneamente do não manifesto ao manifesto, do reino do espírito ao mundo da forma física. Você passa a experimentar na sua vida uma expressão milagrosa de realização, de abundância. Sim, a questão é que esse empreendedorismo e de milhões de falas e de cursos e de ideias estão sempre pautadas na questão do sucesso profissional e do dinheiro, né? O que eu vou fazer para ganhar mais dinheiro? O que eu vou fazer para me sustentar? E assim, quando a gente está em conexão com a nossa espiritualidade e a gente está em conexão ouvindo o que eu quero fazer e eu tiro o foco da preocupação, o que eu vou fazer para me sustentar, as coisas começam a fluir melhor. Porque a gente sai desse mundo do dinheiro e vai para uma jornada mais espiritual. O que eu quero fazer? Quem eu sou? Essas são as perguntas. O que eu quero fazer de verdade? E aí a Júlia vai ajudar a gente a descobrir isso. Porque quando a gente descobre o que a gente quer fazer de verdade, e a gente começa a perceber como é que eu posso servir ao mundo com aquilo que é o meu dom, o meu talento. E aí casa aquilo que eu trouxe para o mundo, que é meu, e aquilo que o mundo precisa receber. Então, assim, no universo junguiano, quando ele fala do processo de individuação, que é tornar quem a gente é de verdade. Então, assim, eu só posso ter sucesso profissional no mundo quando eu começo a ser quem eu sou de verdade. Então, é um conjunto de coisas. Mas a gente nasceu numa cultura que não diz para a gente que a gente tem que descobrir quem é a gente, nós somos de verdade, sim as coisas que a gente precisa fazer que vai dar certo nesse mundo. Minha filha, estuda muito, minha filha, para você não depender de homem nenhum. Minha filha, faz um concurso público, porque ali você vai ter tudo o que você precisa. Aí você faz o concurso público e descobre que o seu salário, que na hora que você fez o concurso, o seu salário era lindo, maravilhoso. E que aí foi passando 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, e não acompanha os preços das coisas. Então você começa ganhando um salário maravilhoso, 5 anos, 10 anos depois, o seu salário ele vai estar o poder aquisitivo de menos, muito menos. Aí dizem para a gente, agora então, mulheres, vamos empreender. Aí a gente começa a entrar numa jornada de um esforço enorme, quebrando pedra. Mas se a gente começar a se perguntar assim, quem eu sou? O que eu quero fazer de verdade? A gente entra numa outra conexão.
porque a gente entra numa... As coisas começam a fluir. Em Jung ele fala assim, quando a gente está no processo de individuação e a gente... quando nós estamos voltados para o nosso propósito, a Julia Cameron fala isso o tempo todo, as coisas começam a fluir. Por que começam a fluir? Porque nós estamos no nosso propósito, porque a gente está fazendo aquilo que a nossa alma deseja. Então a gente começa a fazer as coisas não como se fosse quebrar pedra, mas com muito mais prazer, com muito mais entrega. E aí, se nós somos pessoas únicas do mundo, e se o nosso propósito aqui é ser quem nós somos de verdade, significa que nós temos uma contribuição que nenhuma outra pessoa pode dar. Ah, Silvana, então assim, eu vou fazer uma coisa inédita que não existe no mundo? Não, não é isso. Mas significa que mesmo que as coisas que já existem, a possibilidade de fazer aquilo é que você vai fazer vai ser único porque você é única. Porque só existe uma possibilidade de você fazer aquilo sendo você, não tendo uma agenda e um programa dado, sei lá, por quem. Eu Né? tenho uma Essas amiga. vozes, Ai, ah, desculpa, Pri, vai. essas Fala. vozes são fortes, né? Porque você, né, a gente já conversou e você fala coisas muito pertinentes. Quando eu ouvi da minha avó paterna, e eu sempre fui muito ligada à minha avó materna. Eu vim também de uma família de mulheres muito fortes, né? A minha avó materna, a minha mãe, mas a minha avó paterna falou uma frase que depois que ela faleceu esse ano, eu falei assim, o quanto dela eu trago em mim. E uma vez eu estava na sala da casa dela com ela, e ela era uma mãe de 6 filhos, adotou um 7º filho. Ela foi mulher de um médico que separou, deixou ela com os filhos e foi viver com uma outra pessoa e caiu no mundo. E aí ela chegou para mim e falou assim, minha filha, o seu marido é o seu trabalho. Não dependa de homem nenhum. Então ela falava isso para mim. E eu conversando com Silvana há pouco tempo, eu falei assim, o quanto eu estou casada com o meu trabalho. O quanto que os homens que se aproximam podem ir embora porque realmente eu não tenho tempo, ou eu não me entrego no relacionamento, enfim. Ou eu tenho muita atitude que deixo esse homem inseguro e esse sucesso perfeito que vendem para gente, mas também ao mesmo tempo não quer dizer que eu vou ser só dona de casa, só esposa, só empreendedora. Eu posso ser tudo, não quer dizer que eu vou ser perfeita, mas que as minhas áreas podem e devem ser cuidadas. Eu me realizo enquanto mulher trabalhando, me realizo também num relacionamento, sendo amada, amando. Me realizo talvez sendo mãe ou não sendo mãe, escolhendo outras formas de gerar, mas sendo suave com a gente, não nessa busca da perfeição, né? Não nessa busca de ser perfeita o tempo inteiro, não. Priscila, a questão é assim, é ter espaço para ouvir a nossa alma. Então, assim, quando você ouve essa palavra, assim, minha filha, o seu trabalho e o seu marido, isso daí já impede de ouvir assim, o que que a Priscila quer? Então, assim, a Priscila pode, na sua jornada da alma, descobrir assim, olha, eu não quero casar, e tá tudo bem. Eu não quero ter filhos, e tá tudo bem. Eu quero ser uma empreendedora que conhece o mundo, e tá tudo bem. Eu quero ser uma pessoa que escreve romance. Eu quero ser alguém que se conecta com outras mulheres, é, criando uma rede de negócios próprios, onde as mulheres não precisam trabalhar 40 horas por semana, não é, Janaína? Então, assim, é você descobrir, é ter esse espaço de silêncio que a Geisa falou assim, que a alma sussurra para ouvir assim, o que eu quero, e assim, e pausa é pausa. Porque assim, o
a pauta Mulher Maravilha é: eu vou ter sucesso profissional, eu vou ser mãe e vou ser esposa e vou ter sucesso nessas 3 áreas. Cuidado. Em algum lugar você vai ter que tirar essa pausa e esse tempo. Aí eu estava lendo um livro de uma mulher falando assim, que ela estava lá no topo. E, claro, que uma mulher está no topo, ela tem que ter uma estrutura. E aí o marido foi assumindo questões da casa, de boa, legal. Um dia ela foi na escola e aí a professora falou assim: ah, finalmente fulano, eu descobri que fulano tem mãe. É claro que aí foi o quê? Uma boa de uma espetada. Mas a questão é a seguinte: o tempo vai sair de algum lugar. Interromper, que eu acho que no país que a gente vive ainda, quando a maioria dos exemplos que a gente tem ao nosso redor é que quando a mulher tem que tirar um desses espaços, tira do trabalho. Não tira da casa, não tira do filho, tira do trabalho. Eu não sei a estatística hoje em dia, mas há pouco tempo, a estatística do nosso país é que as mulheres que trabalham, quando têm filho, metade para de trabalhar depois de ter filho. É enorme. A gente não se conhece, né, Silvana, mas eu sou advogada e eu faço muito divórcio. E Aham. quando eu comecei a advogar nessa área, eu achava assim, gente, mas que coincidência, na minha inocência, por que que ela tendo tanto homem? Eu achava assim, ah, que coincidência, por que que aparece tanto homem? Depois de um tempo, eu fui vendo, aparece tanto homem, é porque essa é a realidade ainda muito forte no nosso país, de que muitas mulheres não trabalham, o homem tem o dinheiro e na hora de se divorciar, a mulher não tem nem dinheiro para contratar um advogado, porque ela preferiu largar o emprego para se concentrar naquele casamento, naqueles filhos, porque às vezes ganha tão mal que vale a pena mais ficar em casa do que pagar uma escola integral, do que botar. Enfim, então, assim, eu só estou trazendo essa reflexão porque, assim, é muito difícil mesmo a gente tirar de dentro da gente que a gente precisa focar no nosso trabalho, porque ao longo do caminho, muitas vezes, a gente acaba deixando o trabalho de lado, né? Muito, a gente, não digo a gente pessoalmente, não é minha experiência, mas a gente vê muitos exemplos ao nosso redor, né? Então, eu também fico pensando nisso que eu estou te falando, falando assim, gente, eu também vou ter que ainda mais da minha experiência do meu trabalho, vou ter que me policiar muito para não falar isso para minha filha, sabe? Foque no seu trabalho. Vai ser muito difícil não falar isso para ela, sabe? Mas eu também concordo que a gente tem que refletir sobre essas coisas para falar de uma forma que não seja pesado, que não influencie negativamente na vida dela, né? Eu Mas, acho que o foco tem que ser na gente, é, focar é na na nossa. gente. Porque aí, naturalmente, quando a gente entende o que realmente a gente quer, qual é o caminho que a gente realmente quer, as outras escolhas ficam fáceis. Você consegue até se dividir melhor, porque você está ali centrado em você. A É, questão que eu vejo que mais pesa é que isso é da sociedade para cima da gente. Então, sim. imagina, se você não vai abrir mão de cuidar do seu filho, que mãe horrorosa você é. É, Então, o primeiro passo é não. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que largar meu trabalho para cuidar do meu filho, mas e se o seu trabalho é importante, realiza, você faz um bem para o outro, mas a sociedade te diz que você tem que priorizar o cuidar do seu filho. Não te diz Ou, que você pode buscar um caminho alternativo para equilibrar isso de uma forma saudável. Te diz que você tem que com largar o trabalho. certeza. Então, quando e a gente talvez, entra na gente, é que aí a gente consegue entender o que realmente você quer, como você quer, e aí você vai buscar alternativas para fazer aquilo acontecer. e talvez, meninas, assim, essa ideia de empreendedorismo feminino, né, e essa primeira conversa, né, assim, seja a grande missão de vocês, seja isso, trazer essa alternativa para mulheres. Então, assim, eu estou terminando uma formação em constelação familiar, e aí o Bert Helling, ele fala assim, que a autonomia é a maturidade, porque na autonomia a gente tem liberdade. Porque assim, vou fazer um serviço público. Tudo bem. Ele fala assim, o serviço público é a mãe, onde pode tudo, entre aspas. Eu posso, meu filho ficou doente, ligar para a chefe e dizer assim, hoje eu não vou porque meu filho está doente. No setor privado, acabou. Quantas vezes eu pedi demissão de emprego privado porque meus filhos, ou simplesmente uma semana porque meus filhos ficavam na creche, mas também tinha babá porque, depois da creche, porque eu chegava tarde, porque eu trabalhava no Rio e morava em Niterói. Então, assim, a empregada ficou doente.
uma semana. Quem vai receber a criança quando o transporte trazer? Porque eu não tenho como dizer, não, fica aí uma semana, depois você compensa. Então, assim, o serviço privado é o pai, que diz, não, é a lei. Não cumpriu a tua hora, demissão. O outro é a mãe, mas você não pode fazer o que você quer. Você, eu quero fazer esse projeto. Não, essa é a política pública do governo. Ele fala, a autonomia é a liberdade. Talvez o desafio de vocês é trazer isso, porque, assim, a Brenda trouxe uma coisa muito importante, mas também essa mulher que cuidou do filho, não foi pela carreira, a gente vê ela meio de cima, assim, né? Ela é só uma dona de casa, uma mãe. Eu fiz, então, assim, se a gente fizer isso que a Gina está falando, que é olhar para a nossa alma, o caminho vai ficar muito mais fácil. E por que você falou assim? Você trouxe uma coisa muito interessante, que é o seguinte: enquanto a gente estiver pautado pelo mundo e não pela alma, vai ser isso mesmo. Por que que eu deixo o meu emprego? Porque o meu emprego eu ganho menos e, e Por eu que que eu tenho que ganho colocar menos, meu né? filho. E tem essa questão toda social, né? Mas assim, mas eu, mas assim, eu ganho menos, porque, né, nós mulheres ganhamos menos, e também pelo seguinte, porque eu tenho que colocar meu filho na melhor escola, porque eu tenho que ter o melhor carro, eu tenho que ter o melhor apartamento. Olha a pauta do mundo. Com Aí eu certeza. deixo de realizar, então assim, é, 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 porque por isso que a questão da autonomia e a liberdade. Olha só a liberdade. Se a minha pauta está na minha vocação, no chamado da minha alma, não importa se eu ganho menos. Não estou falando do ponto de vista social, estou falando assim, se esse meu trabalho aqui me traz essa renda aqui, como autônoma, como profissional, porque eu estou realizando o chamado da minha alma, aí eu vou experimentar uma sensação de abundância, de prosperidade. Por quê? Porque eu estou vivendo aquilo que eu quero viver. Mas aí vem um mundo que diz assim, não, Silvana, o seu filho precisa estudar na escola tal, porque é status. Eu não sei quantas moram aqui em Niterói, eu e Priscila moramos em Niterói, numa cidadezinha que é desse tamanho. Aí você fala, onde o seu filho estuda? As pessoas estão esperando uma resposta, porque no Rio de Janeiro é maior. É claro que tem também isso, mas isso fica no extrato aqui, mas aqui é uma cidade pequena. As pessoas estão esperando você dizer. Meu filho estuda no. Priscila sabe. Aí, meu filho, você vai sacrificar tudo, você vai sacrificar sua alma, você vai sacrificar essa maternidade. Por que que as mulheres hoje estão tendo filho aos 40? Outro dia uma falou assim, meu primeiro filho eu tive aos 46 anos. Por quê? Será que é só por causa da pauta feminista? Não é. Outro dia eu ouvi de uma amiga que ela não vai ter o segundo filho porque ela não vai ter condição de dar tudo que ela quer dar. É. Por Gente, que E que as aí, mulheres mas hoje estão tendo acontece. menos filhos? e aí, Não é pô, pela pauta realmente feminista, é precisa pela disso, pauta essa escola, esse lugar. capitalista. Com certeza. É a Exatamente. pauta capitalista. Não confundir as pautas. Hum, Pauta feminista, você é dona do seu corpo, você tem filho quando você quer, quando você não quer, você briga por igualdade de salários, mas tem uma pauta capitalista. Seu filho tem que estar na escola tal, você tem que ter um carro tal. Não é o chamado da alma. tem que viajar todo ano para fora. Seu filho tem que estar no seu quê. Então, assim, o que seu filho. Quando meu filho mais novo chegou, eu falou assim: vou fazer cinema. Eu quero fazer cinema. Deu um Só arrepio que na ele coluna. não deu nenhum arrepio na coluna, porque assim, porque ele assim, ele, o mais velho não conseguiu. O mais velho foi fazer arquitetura igual o pai. Ficou 2 anos numa faculdade e passou em 4 matérias. Aí, meu filho, quando você vai sair dessa faculdade? 2 anos e ainda não Quando? entendeu que você não gosta? Né? Aí ele saiu. E
Qual a diferença dos dois? Um conseguiu ouvir um chamado mais cedo, o outro demorou muitos anos para ouvir o seu chamado. Está ouvindo agora. Por quê? Porque é uma confusão. O que eu quero fazer e que o mundo diz que eu quero fazer. Eu quero fazer e que o mundo diz que eu preciso fazer porque eu tenho que conquistar isso, isso e isso. Então, assim, meninas, se a gente estiver alinhada com o nosso propósito de alma, como diz os orientais, com o nosso Dharma, as coisas vão fluir. Então, se procure dentro assim de você, eu procurar dentro de mim o que eu quero fazer e como é que eu posso servir. Porque aí eu vou ouvir o chamado da minha alma. Não é algo que vem de fora, vem de dentro de mim. E Eu até, pensei, Silvana, não sei se você concorda, mas assim, dentro do empreendedorismo, quando a gente entende, assim, né, nós estamos aqui numa jornada onde está, eu entendi que o meu propósito é esse, é isso aqui que é o meu caminho, e eu vou empreender para seguir nesse caminho, ainda assim, tem desafios do que você vai fazer ali dentro daquilo que você escolheu. Ainda assim, você tem que ouvir o que é que faz sentido para sua alma ali dentro. Porque senão também a Sim, gente entra nessa de que tem sim que fazer dinheiro, porque a gente tem que se manter, a pagar as coisa tem que contas, né? acontecer, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que continuar ouvindo a alma do que faz sim, sentido dentro sim. daquele nosso chamado também. Porque senão a gente entra nessa roda de vou fazer tudo, eu tenho que aceitar o que aparecer porque eu preciso fazer dinheiro, e aí a gente se perde de novo, Você depois de perde. ter encontrado. É. Porque, sim, o dinheiro vai vir. Hum. Agora, sim, mas para vir, a gente precisa estar assim, nesse fluxo de espiritualidade, ou seja, nesse fluxo de entrega e de confiança. Se eu foco, porque assim, quando eu estou correndo atrás do dinheiro, quando eu estou na igreja, e eu vou falar de dízimo, eu gosto sempre de dizer assim, por que a gente dá dízimo? Simbolicamente, o que a gente está dizendo? Está dizendo o seguinte, que eu não sirvo o dinheiro. Jesus falou assim, não é possível servir a dois senhores. Ou eu sirvo a Deus ou eu sirvo a Mamon. Mamon é o dinheiro, é o capitalismo, são esses, né, essa pauta do mundo. Teve uma vez uma mensagem lá do Leandro, que ele fala uma coisa assim, e que ele falou, ele estava trabalhando muito a questão do jejum, de menos é mais e tal, que tem uma galera trabalhando sobre isso no mundo, não tem nada a ver com religião, o jejum no sentido de você trabalhar ao Minimalismo, né? menos. Oi? Minimalismo, talvez uma É, o estilo de vida minimalismo. minimalista, né? Leandro é um pastor de uma igreja que a gente fez parte. E aí ele falou uma coisa sobre estrutura. E eu sempre tinha uma frase assim, eu falei, cara, o Leandro trouxe um conteúdo para uma frase que eu tenho, que eu já falo ela há muito tempo, que é assim, nós não temos as coisas que nos têm. Quanto maior a nossa estrutura, mais pesado a gente tem, quanto menos a gente tem. Então, assim, por que esses caras que são os bilionários do mundo, né, esses caras aí que estão conectados com essa coisa da era de aquário, né, com a tecnologia, criando não sei o quê, o cara criando nada, um negócio, um Google que não tem nada, que não tem produto físico, né? Esses caras assim, porque os caras estão numa outra vibe, que não é assim, você não diz que o cara tem mansões. Aí você vê o cara como o Mbappé, né, jogador da seleção da França. O cara não tem um helicóptero igual o Neymar. Eu não sou hater de Neymar, não, tá? Não sou hater de Neymar. E adoro o Mbappé. Eu vou dizer, vocês podem ficar escandalizados, porque todo mundo ficou torcendo pela Argentina. Eu torci pela França, porque eu torci pelo Mbappé. Estava no restaurante, todo mundo, quando a Argentina fazia um gol, e tinha lá uns franceses e eu. Eu gosto muito de francês e da língua, né? E aí perguntei para os meus filhos, eu só sabia, mas eu só perguntei assim, para quem que vocês estão torcendo? Mbappé, é claro, os dois. Aí, galera, para a Argentina, eu falei, gente, sinto muito, olha para o time da Argentina e olha para o time da França.
Brancos, time da França, a negada toda. Então, assim, cara, não dá. Mas tudo bem. MAP, ele tem um belo apartamento em Paris, sim, alugado. Alugado. Então, assim, é um outro mundo, uma outra cultura que nós que fomos assim formadas na cultura da década de 80, muito difícil, porque minha filha, você tem que comprar o seu apartamento, ter a sua casa de campo. Gente, quem já teve casa de campo, sabe quantas vezes você vai por ano na sua casa de campo, em determinada época da sua vida? Se você for 2 vezes por ano, que bom que você foi, É. né? Então, assim, é se a gente encontrar o nosso propósito e deixar fluir, assim, não servir ao dinheiro, mas estar conectado com a nossa espiritualidade, o dinheiro vai vir para aquilo que a gente, para aquilo que é o propósito da nossa alma, né? Então, assim, vai vir para o propósito da nossa alma. E tem algumas pessoas que no caminho delas estão, talvez, um iate, e outras não. Eu tenho uma No meu não amiga que está um ela é iate. terapeuta Theta Healer, né? E aí, quando eu fiz a formação com ela falou uma coisa que eu achei muito interessante e que ficou marcada, assim. Ela falou, o meu fluxo de dinheiro e de cliente é exatamente proporcional ao meu fluxo do meu cuidado comigo. Quando eu estou desconectada de mim, quando eu estou só na roda viva, o fluxo de cliente diminui. Quando eu volto a me conectar, meditar, não sei o quê, nananã, ela falou, eu vou, os caminhos abrem naturalmente, começa a voltar aquele cliente que estava sumido há 3 meses, ele volta. E aí eu achei isso muito interessante, porque a gente sempre acha que a gente tem que fazer movimentos para a coisa acontecer, né? E ela falou, não, se eu tiver muito, ela com 2 filhos pequenos na época e tal, ela falou, se eu tiver muito no automático, só fazendo o que precisa ser feito, naturalmente cai. E aí, quando eu me reconecto de novo comigo, começo a olhar ali o que que eu estou precisando limpar no momento, a coisa flui de novo. Isso aí, perfeito. Assim, o empreendedorismo feminino pode trazer duas coisas para gente. Preste atenção no corpo, porque essa deusa, o corpo dela era divino. Preste atenção no corpo. Toda vez que aparecer um sintoma, pergunte-se o que está acontecendo de errado. Ah, porque eu estou com muita dor de cabeça, saiu do propósito. Ah, porque minha pressão, não seja boba. Todo mundo aqui já passou dos 40, né? Então não tem nenhuma bobinha aqui. Então, assim, menos de 35 a gente ainda pode ser bobinha. Depois dos 35 não dá mais, não. É uma jornada para a gente, o feminino é uma jornada para a gente encontrar a nossa sabedoria. E a sabedoria do corpo. Ouve o corpo. Não, mas é porque eu comi alguma coisa mal. Ai, será que eu comi alguma coisa mal? Ai, será que foi a água? Presta atenção. O que você está fazendo errado? Como é que saiu aí? E uma Alguém outra sabe o, coisa, o significado de empreender? vamos consultar Eu o consultei. mago do magos, mestre dos mestres, Google? Quem está aí com. Eu desliguei aqui minha internet. Vamos apresentar o mago dos magos? Vai lá. Eu consultei. Olha que interessante. Porque empreender não quer dizer que você vai se tornar uma empresária. Você pode ser uma funcionária pública, uma funcionária CLT, uma dona de casa. Você pode empreender a vida, né? Mas olha que interessante. Empreender significa conseguir ou tentar fazer algo, entre parênteses, algo muito difícil. Tentar, empreender um trabalho excessivamente perigoso, colocar em desenvolvimento e ou execução, realizar, empreender tarefas, empreender passeios. O que é um trabalho excessivamente perigoso? Hum.
a alma é algo excessivamente perigoso. Porque você está num lugar que todo mundo está falando assim, eu trabalho na empresa tal, eu dou aula na universidade tal. É muito engraçado quando eu falo que eu sou arte terapeuta, né? Porque fica assim o porque as pessoas não sabem o que que é. Aí tem e as pessoas, aí tem gente que fala assim, não, uma moça que me mandou uma mensagem, não, porque eu queria que meu filho fizesse musicoterapia, uma coisa assim, porque ele precisa fazer uma coisa de trabalho, uma coisa que fosse assim, uma atividade manual, eu uso outro nome, não vou lembrar agora, era uma outra coisa que ela falou. Aí eu expliquei o que era arte terapia, não é? Falei assim, eu não faço atividades manuais. Desculpa e tal. Porque assim, eu tentei explicar várias vezes e tal. A última foi dizer, eu não faço não é atividade manuais. Porque assim, falar da alma, estar no propósito da sua alma é extremamente perigoso. Por que que é perigoso? Porque quando você fala que você está fazendo alguma coisa do seu propósito, aquelas pessoas vão perceber que elas não estão. Então, eu tenho um cliente que ele está caminhando para o propósito dele, que ele quer se tornar escritor. E uma luta, que ele já está há anos, e eu estou trabalhando com ele há 2 anos, ele agora, só que aí ele é o quê? Ele é o maluco, ele é o doido. E eu sempre digo para ele, as pessoas, quando elas estão te agredindo, elas não estão falando de você, que você é doido, elas estão falando delas, porque elas estão... A Júlia, ela trabalha isso aqui demais, assim, para o artista. Porque quando o cara fala assim, meu filho com 14 anos fala, mamãe, eu vou fazer cinema, e ele ficou estudando 1 ano de cinema no Canadá, milagre, né? Porque assim, como é que você mantém um filho 1 ano no Canadá, estudando o dia inteiro, não tem nem como trabalhar estudando o dia inteiro, e aí ele chegar para uma menina que ele, me imagina, pretende, né, namorar, e assim, o que que você... Eu vou fazer cinema. Mas no Brasil, você por acaso é dono de banco? Então, assim, e aí as pessoas que vão atacar, as pessoas que vão assim, tá dizendo para elas, nossa, eu queria ser bailarina, eu queria ser paisagista, eu queria ser decoradora. Então, e aí essas pessoas vão atacar. Por quê? Porque elas estão falando delas, né? E isso é extremamente perigoso. Imagina, pessoas que não estão focadas no consumo, é extremamente perigoso. O que vai ser da indústria automobilística se eu comprar uma bicicleta ou se eu andar a pé? Eu vendi meu carro em 2018. Aí toda hora vem. Não podia fazer isso com o carro, né? Mas eu tô há 5 anos sem carro e eu tô tão bem. Eu não deixei de fazer nada do que eu, né? Como é que seria da indústria, né? Isso é muito perigoso. Então, empreender algo muito perigoso é atender o chamado da alma. E uma coisa que a Priscila falou ali, que eu acho importante também a gente ressaltar, que é isso, né? Empreender não significa só ter um negócio, abrir um negócio, ter. Tem várias formas de você empreender, inclusive dentro do serviço público, né? Dentro de uma empresa. E ainda assim ser alguém que assume ali a sua jornada, porque para mim o empreender tem muito a ver com isso, em você assumir a sua jornada. Não ser algo que alguém disse que era isso que ia te dar dinheiro, não ser algo que aconteceu no meio do caminho porque surgiu uma oportunidade e você foi. E aí mesmo E as, dentro do seu trabalho, você pode assumir essa jornada dizendo, não, eu quero e mudar para essa outra área aqui que faz mais sentido para mim. Eu quero tocar esse projeto aqui porque é algo que vai me mover. Então existem outras formas, ou eu quero
Minha alma diz que eu vou ficar em casa e cuidar dos meus filhos, mas eu vou buscar uma renda extra por esse caminho aqui que faz sentido para mim. Então, existem 1000 possibilidades dentro desse empreender. Quando a gente entende isso, o que é que eu quero, e não o que me é exigido. E as pessoas que ganharam muito dinheiro assim na vida, assim, de forma livre, não ilícitas, fazendo conchavo e tal, foram pessoas que acreditaram nisso que você falou e foram pessoas que fizeram aquilo por propósito da sua alma, não pelo resultado, não porque iam ganhar dinheiro. Isso, assim, eu sempre ouvi essas coisas e falava assim, cara, não é possível. Cara, é muito difícil você falar assim, não, eu estou aqui não pelo poder. Sabe aquela história que fala assim, eu estou aqui não pela fama, não pelo poder, estou aqui nesse cargo para servir. Gente, um negócio assim muito difícil. Não é não, você não acha que é difícil, assim, né? Eu estou aqui. Então, assim, é dificílimo. É assim, quando eu e você, quando a gente conseguir fazer isso, aí é um negócio que, assim, gente, por isso que é uma jornada. A gente não faz isso com 15, com 20, com 30. Por isso que é uma jornada. A gente começa a falar assim, cara, não tá ali, tá aqui. Aí você fala, pô, aí o dinheiro. Sim, porque não é o dinheiro, né? Quer dizer, é o dinheiro, mas não é o dinheiro, porque assim, porque não é o foco, é esse fluir, é essa. É Mas esse é muito fluir. difícil. É Por muito. isso Ana que Paula, é uma jornada interior. eu acho que você tem que falar aí sobre a jornada, né, Ana Paula? A gente conversou sobre isso quinta-feira. E você tá tão quietinha. Não, conversamos tanto, né? É, eu estou realmente ouvindo mais. É um assunto muito, muito caro, querido para mim. Eu amo trabalhar com mulheres. Eu tenho um programa de trabalho com mulheres acima de 40 anos. A gente falou dessa jornada. E é isso. Tudo que a gente está, que eu estou ouvindo a conversa aqui, parte de um princípio, inclusive, quando eu lido com mulheres 40 mais, a nossa vida, nosso pensamento, o nosso corpo não é linear, né? Nós vivemos ciclos, nós somos cíclicas, nós vivemos nos ciclos da lua, nós temos a menstruação, nós temos os ciclos da vida. E a mulher, após os 40, tanto que a menopausa é isso, né? Um momento para pausar. É um momento da pausa. É um momento em que a gente, claro que as coisas estão mudando na sociedade, mas essa jornada, do mesmo que você tenha feito grana, o tal do sucesso financeiro, né? O sucesso de ter coisas, mas aí você descobre que, olha, agora eu não tenho mais essa obrigação de fazer o dinheiro para pagar a escola da criança, botar na natação, os filhos já estão na universidade, já estão encaminhados. Agora eu já não tenho mais que atender as expectativas dos meus pais que queriam que eu fosse advogada para seguir a carreira ou funcionária pública para seguir a tradição da família e dar segurança. Então aí começa uma outra jornada, né? Que é a jornada da descoberta dos seus, descoberta não, é a reconexão com os seus sonhos mais íntimos e mais profundos, os desejos que ficaram adormecidos lá embaixo, para que se você desse conta, né, o dar conta da vida e do que a sociedade espera. E então é uma jornada de reconexão, de redescoberta, de o que eu realmente quero, o que eu tenho dentro de mim como recursos, né, para usar para que eu possa me reconectar. Quem são essas pessoas com quem eu posso contar? Que grupos que eu posso participar? E o meu corpo está dizendo, o corpo fala o tempo todo, e a gente aqui não escuta, né? Como estar presente para mim mesma, para que eu me alimente e que então possa alimentar os outros. Então, Priscila, a gente está
tudo isso para introduzir isso, né? A gente está programando uma jornada de redescoberta, de reconexão para a mulher. Além disso, Silvana, acho que mais tarde hoje a gente vai se encontrar aqui em Botafogo, mas também Ah, na festa junina? vou, Ah, Que você legal. vai? vou lá. Não vou conseguir ir. Vou lá. É, e aí, assim, e são essas conversas que a gente precisa ter, né? Então, como é que a gente pode se preparar para essa nova fase? Ou finalmente deixar essa fase fluir, né? Essa jornada, esse encontro, reencontro com a nossa alma, né? Que a Silvana está falando. Ana Paula, você falou uma coisa muito legal, você falou várias coisas muito legais. Eu queria pegar um gancho que você falou da questão da idade, que, assim, no processo de metanoia, né, trazido pelo Jung, nesse processo de transformação, de virada, pensando assim na nossa vida como setênios, depois dos 42, você falou, né, 40 a mais, cara, esse chamado da alma, cara, ele vem, Grita, né? Ele grita. ele grita. E aí, assim, e dos 42 aos 49, é esse momento de fazer essa jornada. Só que, às vezes, a gente ainda está ocupado com muitas coisas. Eu adoro, né, aquele encontro de Jesus com Maria e Marta, porque fala assim, Marta estava ocupada com muitas coisas. Mas a gente está ocupado com muitas coisas. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não, que eu tenho que conquistar isso. Ainda não conquistei. Aí a agenda do mundo. Mas você não conquistou ainda. Você não conquistou isso. Não, não. Ocupado com muitas coisas. Às vezes a gente está ainda no 42 e 49 ocupada com muitas coisas. Do 49 em diante, aí o chamado não grita mais. O chamado vem e atropela. Aí não tem mais grito. Aí vem e atropela. Aí, ó, Isso aí Deus ajuda. eu Peça para Deus te ajudar. com certeza. E posso te Entrega dizer pra que Deus. passei por isso. Os 50, quando chegaram, foi assim de supetão. 40 foi tranquilo. Mas quando os 50 chegaram, foi de supetão. Pá! Porque assim, porque do 42, assim, cara, do 45 aos 46 é assim, olha para fora e olha para dentro. Olha para fora e olha para dentro. Eu sempre digo para meus clientes assim, umas coisas que eu invento, né? Não foi um que disse, não. Como diz o Leandro, diz Eu não, Senhor. eu não o Senhor, né? Então, assim, não é um que está dizendo, eu que estou dizendo, eu invento umas coisas. Então, assim, pensa o seguinte, até os 35 anos, é como se a gente tivesse assim, uma cota de energia para o ego, para a consciência. Você pode fazer o que você quiser. Eu quero passar para a melhor universidade americana. Vá, minha filha. Vá, estude, vá para a universidade americana. Eu quero trabalhar, quero ser executiva do Google. Vá, minha filha. Vá. Eu quero casar com um homem alto, moreno, olhos verdes, atlético. E vá, minha filha, vá, vá. Aí, quando chega aos 35, fala assim, agora, o danadozinho do self, né? Que é a totalidade de tudo que a gente é do universo junguiano, ele fala assim, agora já não é mais assim, querida. Seguinte, olha para dentro, olha para fora, mas olha para dentro. Ah, mas eu não quero mais esse moreno alto de olhos verdes. Então, olha para dentro, olha para fora, mas olha para dentro. Porque olha para aquilo que a sua alma precisa. Será que a sua alma precisa de um moreno de olhos verdes? Será que um baixinho barrigudinho dá conta da sua alma? Tem uma amiga que ela dizia assim, eu não consigo viver com um homem barrigudo, mas meu sonho é casar e ter filho. Ela ainda não casou, e nem teve filho. Não sei por quê. Aí, depois dos 42, o danado do céu fala assim, minha filha, acabou. Agora é olhar para dentro. O que a sua alma deseja? O que você quer? Olha para dentro, olha para dentro. Ah, mas eu ainda estou pensando no seguinte, que eu quero aquele moreno alto de olhos verdes,
porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e ainda estou muito ocupada com muitas coisas. Tudo bem, fica aí, pode ficar ocupada, pode ficar. Mas eu vou pedir as contas. Por quê? Porque eu falei um outro negócio para uma cliente, nem lembro que eu falei um negócio para uma cliente, que eu falei assim, imagina que lá na frente é a totalidade de tudo que você é. Só imagina que só Jesus e Buda, né, se individuaram nesse mundo. Mas imagina que a totalidade de tudo que você é está lá na frente esperando de braços abertos. Venha, né? Venha para a luz, venha para cá. Aí está chamando a gente para ir. Então o self está chamando, mas a gente não está ouvindo o self, que a Geisa falou que ele sussurra. Tem que ficar em silêncio, a gente não está ouvindo. A gente está lá dos 30, o chamado veio aos 35, né? Mas a gente estava ocupada. Aí o 42 ele vem gritando, a gente está ocupada. Aí o self fala assim, agora eu vou atropelar. Sabe por quê? Porque eu quero realizar. É assim, é o telos, é o chamado. Ah, significa que todo mundo vai ouvir? Não. Mas ele vai tentar de qualquer jeito ser ouvido. Aí ele vai começar a vir assim, que tal uma depressãozinha? Ah, não ouvi. Aí que tal uma doençazinha aqui? Aí começa. Ah, não foi por aqui. Ah, então que tal perder o emprego aqui? Ah, que tal acabar o casamento e ir lá para a Brenda fazer o divórcio? Aí começa, bebê. Então, assim, sabe aquela coisa assim que evangélica adora? Se não vem pelo amor, vem pela dor. Então, assim, vamos por amor. Mas depois que a gente passa dos 50, né, Ana Paula? Geralmente a gente vai pela dor. Mas vai. Bom que vai. Então, assim, no universo junguiano, sintoma é bom. Dor é bom. Nossa, isso é muito Porque real na minha vida, assim. Sempre quando eu tenho uma grande transformação, eu tenho que passar por um mega perrengue, assim, o relacionamento acaba, que sabe aquela coisa, se o relacionamento não tá bom, você fica ali, né? Ah, depois eu vejo isso, e de repente o negócio acaba do nada, e aí você, filha, você não tá no seu caminho, vem cá. que a É o gente não está momento, ouvindo. Aí a gente é o começa momento da a ficar mais. torre, né? Já que você não tá ouvindo, deixa eu te Dá ajudar, momento da né? torre. Dá logo uma Aí a gente rasteira. começa a ser mais espertinho e fala assim: ah, não quero passar É, isso não. de Hoje em dia fala, novo, não. é melhor me ouvir o tempo inteiro do que ter que tomar umas porradas. Porque assim, porque aos 40, aí você ainda tem energia ainda para se recompor. Depois dos 50, dos 49, essa energia já não é tanto assim. Então a gente tem que começar mais esperto. Porque, assim, para recompor o negócio, demora muito mais tempo. A gente tem que começar a ficar mais esperta. Tipo assim, quanto tempo que eu vou levar? Uma pessoa que entra numa depressão profunda e faz um caminho de transformação, de buscar, gente, quanto tempo ela vai levar para sair daquele negócio ali? No mínimo uns 5 anos. Quando a gente termina um relacionamento que é longo, quanto tempo que você vai levar para ficar bem? No mínimo 3 anos. A não ser que você já emende o outro. Aí tudo bem, que você está colocando para debaixo do tapete. Mas vai voltar. Vai voltar. Vai voltar. Meninas, não quero interromper, mas tem uma pequena me chamando. Não, e a Eu gente tô já aqui. passou mais tempo do que qualquer coisa. A Não quero conversa interromper foi de jeito muito nenhum, tá boa, né? bom? Tá ótimo, foi ótimo. É, Prazer, meninas. vamos Que caminhar bom, aqui você também foi para o por um nosso caminho. encerramento, né? É É, tão bom que se Você deixar, a gente fica aqui toda a vida, mas. é. É. Eu vou Eu fazer um fiquei. bolo de fubá. Ontem eu fiquei fazendo cuscuz, que demora mais. Tarde de ter. Agora eu vou fazer o bolo de fubá da festa. E essa Ai, festa junina promete. beijo, menina. Beijo, Meninas, Brenda. Beijo. Brenda tá saindo. Vai, Brenda. Eu Beijo, queria muito terminar. obrigada. Tchau, Beijo. Brenda. Beijo, beijo. Bom final de semana. Eu queria terminar com um texto, ler um texto, que toda vez que eu estou envolvida nessas muitas coisas, nessa jeito Marta de ser, eu me encontro nesse lugar hoje, por questões financeiras, mas que isso não me faz bem, e vem muitas vozes do tipo, ah, você é mole, ah, você é isso, você é aquilo, e essa cobrança interna de ser multitarefas, eu preciso me conectar, eu me conecto com a minha espiritualidade, realmente ela me centra. E eu lembro de um texto bíblico onde Jesus, sempre ele, né?
para mim, ele, quando diz sobre a ansiosa solitude pela vida. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, aí entra o contato com a natureza, né? Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em seus celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que tudo que a gente necessite, realmente a nossa alma necessite, o nosso corpo necessite, seja acrescentado por Deus na nossa vida. É isso, né? E a gente acaba, às vezes, esquecendo disso, que tá tudo aí, que é tudo energia, que tudo flui, né? A gente só tem que se abrir para esse fluxo. E a gente acaba achando que vai ser na força do braço, e na verdade é na força da alma, do espírito. Ai, que Grata, coisa meninas. maravilhosa! Muito Eu bom, amei, ótimo. Silvana, nossa, fiquei encantada. Um assunto tão profundo, mas tão importante, né? Muito bom você trazer essa reconexão, pelo menos essa ideia para a gente refletir novamente por essa reconexão. Muito grata por esse momento. E espero por outros, até pessoalmente agora. Eu Poder creio que cabe Então, E Ana Priscila, também, que prazer. Não tive a Pris- oportunidade de dar o último encontro, mas espero estar conhecendo você também pessoalmente. espero você lá, pois é. Inclusive, o convite fica aqui para a Silvana também, para ela participar. Acho que até a Priscila ou o Rodrigo já devem ter conversado com você, Silvana, mas que você Foi, também venha participar com a gente Na Roda foi. com Elas, que é um encontro presencial, né, Janaína? Uhum. É que Uma vez é por sempre às mês. quintas, né? E eu estou atendendo às quintas. Aí o Rodrigo fala, Ah, esse você tem que ir. Eu falo, Rodrigo, mas eu, assim, é, mas eu vou participar, assim, se eu estou precisando, porque como eu dou aula segunda e quarta e sexta, eu estou atendendo terça e quinta. E aí, mas eu vou, e eu estou organizando lá o espaço da igreja, que vai ter um espaço de terapias, né? Aí podem até fazer alguns encontros lá também. Mas é isso, mas eu vou estar lá, vou participar um dia lá, assim. não, mas também Obrigada, vai lá meninas. para falar também, né? Vai lá Não, para vou sim, ele já me falou. Eu falei assim, é. nossa, eu vou sim, mas tem que. Eu vou aí colocar na agenda e organizar lá o espaço em função Bom, disso. então, muito Vamos tirar obrigada. umas fotos, eu tô tendo Isso! presencial. Vamos. Quem pode tirar? Olha, se quiser, eu faço aqui agora, hein? Estão Então, todo mundo preparadas? sorrindo. Opa, peraí, só um minutinho. Faz aquele sorriso colgate de novo, peraí. Vamos lá. Foi. Ah, maravilhoso. Depois me passa, Pri. Eu vou mandar Grata, para meninas. Bom sábado para vocês. Muito Muito Bom final de obrigada, semana. obrigada, foi um gente. prazer Obrigada a enorme. todos. Foi incrível. E Muito bom. Maravilhoso, gente. Muitas ideias, essa jornada que a Ana Paula está falando, a gente está botando tomando forma. Eu acho que a gente merece um encontro presencial, sim. E a Uhum. gente amadurecer essa jornada, hein? e fica o nosso compromisso de convidá-las e estarmos juntas na próxima roda. E a Uhum. ideia é isso que a Silvana falou, né? A gente incluir isso aí na nossa missão de abrir esse espaço para as mulheres, para a gente, nem que seja nesse momento, parar e
se reconectar. É isso. É. Não deixa eu Um Sempre encerrar abraço, importante. bom a sábado. gravação. Beijo.